Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do TPM, o podcast. Eu sou Martina Vasconcelos, professora de Educação Física e triatleta amadora, e esse podcast fala sobre tudo que envolve o mundo da mulher triatleta. Oi, meu nome é Márcia Magalhães, eu sou servidora pública e triatleta amadora há 10 anos. Oiê, eu sou Thaís, personal trainer. Tô aqui no podcast também. E, quero apresentar para vocês os nossos apoiadores desse episódio, que é o nosso episódio número 4, né? A gente tem aqui com a gente a Evolution, que é a nossa empresa parceira já de tempão, né? A Life Cycle, a 21K Noronha, que é a corrida mais bonita do Brasil. Do mundo! Do mundo, né? A Veritá, comida saudável, também tá nos apoiando hoje. E hoje a gente tá com uma pessoa queridíssima, quem é de Floripa super conhece, o Doc, né? Muito conhecido como Doc aqui. Médico da galera aqui, né? Da galera do esporte. Todo mundo que já passou por um perrenguezinho aí, já pisou lá, né, Doc? Pô, com certeza. Fala, galera, beleza? Seja bem-vindo. Obrigado, meninas. Muito bom estar aqui. Parabéns pela iniciativa do podcast. Obrigada. Eu acho que o triatlon já é um esporte que está em voga, já está crescendo bastante, principalmente a participação das mulheres cada vez mais. Eu acho que eu super incentivo isso e bora lá, bora trocar informação. Não sei se a galera gosta muito de me encostar, porque quando chega em mim tá quebrada, né? Não, mas eu vou te falar que aqui é assim, a galera pensa assim, caramba, eu tô quebrado, onde é que eu posso ir, que alguém vai me dizer que eu vou poder fazer alguma coisa? É no Doc. Vamos Eu no falo Doc. isso também. Eu falo, você quer fazer a prova? Você tá inscrito, quer fazer a prova? Vai no Doc. Ele convence a gente, Aí tem né? uma coisa também, Eles quando põem lá. o Doc diz não vai dar Aí pra ferrou. correr, Tá morrendo. cara, tá sério. Acabou. Aí não, quando ele fala isso, gente, respeitem. Isso. É isso aí. É isso aí. Então, Doc, eu tava dando uma lida no teu currículo, mas é muita coisa, cara. Tu vai falar pra gente, aproveita, eu sei que tu gosta de falar, conta aí pra gente o que tu fez na vida já até agora. Bom, se vocês entrarem no meu Instagram, eu me intitulo como médico, atleta e nerd, não necessariamente nessa ordem, né? Eu comecei, assim, a minha infância inteira, eu era o nerd do colégio, aquele gordinho na frente, que sentava na frente, Olha só tirava nota boa e era um Zé Ruela nos esportes. Eu era aquele moleque que sofria bullying. Mentira. Aham. Porque na nossa época, né? Todo mundo sofreu. Antes dos anos 2000, assim, no coleginho, quem que eram os populares, os meninos? Eram os que iam bem no futebol, os que iam bem no basquete, né? E eu era o cara que era o último cara escolhido, assim. Sim. Puta, é terrível, né? Horrível. E sofria bullying pra caramba, apanhava pra caramba. Por quê? Porque eu não me dava bem, eu não sabia jogar bola, não sabia jogar basquete. E aí meu pai, mas eu era bom de nota, né? Eu era o mais nerdzinho da turma, era o bom de nota. E aí meu pai vendo isso falou, esse moleque não vai dar pra futebol, não vai dar pra nada, né? Tem que fazer alguma coisa. Aí para eu não apanhar tanto, ele me botou em arte marcial. Então eu comecei aprendendo arte marcial, comecei em judô, karatê, depois taekwondo. E achei legal. Fiz bastante tempo, competi até metade da faculdade, mais ou menos. Mas ainda era muito nerd. E aí eu jogava muito videogame, obviamente. Ainda jogo hoje, se deixar, né? Mas meu pai um dia vendo que mesmo lutando 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, eu ainda era muito sedentário. Ele fez um acordo comigo, viu qual esporte que eu poderia me dar bem e resolveu me dar uma mountain bike em troca de eu dar um Mega Drive pra ele, que era o videogame da época. E aí eu me encontrei. Aí na mountain bike eu me encontrei. E foi ali que a gente começou a... Porque aí eu tinha uma turminha de amigo. Isso aí nós estamos falando de quê? De 91, 92. Ali eu tinha uns 12 anos, 13 anos. Aí comecei a competir. E ali eu vi que no pedal eu me dava bem. Então eu competi bastante mountain bike. Inclusive nessa época, né? Já falando um pouquinho de triatlon. O triatlo em Floripa ainda era uma coisa inicial, ainda nem se falava em Ironman aqui, né? O Ironman só veio pra cá acho que em 2000 ou 2001. 2001 foi a primeira prova, mas já tinha a galerinha do triatlo e pra quem é de Floripa, pasmem, a galera treinava na beira-mar durante a semana. Não é na ciclovia, treinava na pista direita da beira-mar.
Ainda, obviamente, nem sonhava em ter via amiga do ciclista, mas a galera treinava e os motoristas respeitavam os ciclistas. Eles abriam distância, abriam 1,5 m. Nunca ouvimos falar de atropelamento de atleta naquela época, não tinha isso. E a gente do mountain bike, a gente entrava na roda dos triatletas e ali andava, aguentava 10K na roda deles ali e treinava ali com eles. Era bacana, mas o triatlo ainda não era muito difundido aqui, né? E aí, faculdade vai rolando, vou competindo... entra na residência e na residência é um período da formação do médico que tu não tem tempo para nada. Aí eu larguei o esporte e fui engordando, né? Porque eu sou um perfil mesoendomorfo, eu vou usar isso como desculpa, mas eu como pra caramba, tá? E aí trabalhando que nem um condenado na residência, comendo pra caramba, eu fui ficando gordo e deprimido. No primeiro ano de residência. Olha só. Aí, segundo ano de residência, eu penso assim, cara, isso tô falando em 2002, tá? 2003. Vou começar a ir de bicicleta pro hospital. Aí comecei de bicicleta pro hospital e o porteiro do hospital infantil, que é o Sidney Costa Marafigo, aqui de Floripa, ele era corredor. E ele viu eu chegando de mountain bike, ele falou, ô Doc, vamos fazer uma trilha de mountain bike? Eu falei, bora. Aí comecei a fazer trilha de novo. E aí ele me veio com um folder. Desafio, praias e trilhas. 84 quilômetros correndo. Bora fazer? Falei, Sidney, eu nunca corri mais de 3K. Eu nunca tinha corrido mais de 3 quilômetros na vida. Tá? Não, mentira, 5. Tinha corrido 5. Desafio que é em dupla. Né? Sozinho. Esse é sozinho? Sozinho. Agora depois veio trio e dupla. Tá. Aí eu assim, eu já corri 5, falta 7 meses. Você me treina? Treina. Porque na época não tinha... A única assessoria que tinha em Floripa, acho que era a Tribo do Esporte, na época. Tá? Eu acho que talvez o Lemo estivesse começando alguma coisa com o Gustavo, mas ainda não tinha assessoria explícita, não tinha rede social. Que ano era? 2002, 2003. Já tinha o Gustavo. O Gustavo já estava começando, tinha... né? A Vanusa, da Mega. A Vanusa tinha uma assessoria também. Tinha o Gustavo... E a Andréia estava começando com a Tribo do Esporte. A gente tinha já em 2001, 2002, 2003, a prefeitura fez uma equipe que se chamava Floripa Iron, né, da qual eu fiz parte, e o Gustavo era o treinador. Ah, que legal. Aí tinha uma galerinha que era patrocinada pela prefeitura e participamos do Ironman aí em 2003. Eu, na época daí, engravidei, depois de 2004, 2005, continuou até, acho que 2006, essa equipe. Ah, que legal. Então, na época, eu tava por fora de assessorias, porque não existia rede social, a gente não tinha como saber. E aí o Sidney começou a me treinar. Ele bolou uma planilhinha lá e eu ia correr. Basicamente, a gente corria 3 vezes por semana. Eu fazia 10 e no final de semana eu tentava correr uma distância maior. Obviamente que sem nada, né? Não sabia que existia gel, não sabia nada. Nada. Só ia correr com água. Até porque naquela época só existia, acho que, uma marca de gel. Eu lembro que era... Power Gel. O Power Gel. Isso, Que era muito bom. Aí, vai chegando perto do Praias e Trilhas, eu já tava chegando na casa de 20 km. Eu pensei, como é que eu vou correr 84K se eu não... E é em 2 dias a prova, né? Se eu nunca corri 42. Aí eu fui lá e me inscrevi na Maratona de Floripa. Minha primeira prova inscrita, prova de corrida inscrita foi a Maratona de Floripa de 2003. Meu tá? E o máximo de longo foi de 20? 20. Gente, olha só, isso não é dica, tá? Não façam isso. Não façam. Não. Tipo a Maria também fiz. Agora, amanhã eu vou ter que explicar para os meus alunos lá que, né? Eu falo, não, tem que progredir e tal. Não, mas o Doc correu. Não façam Vamos isso. ter que explicar amanhã, Doc, Thaís. mas conta. Aí, beleza, né? Aí me inscrevi na Maratona de Floripa. Tinha corrido no máximo 25K. Na véspera da Maratona de Floripa, eu pensei, eu sou um retardado. Eu não vou correr 42K, eu nunca corri mais de 25. Vou até arrumar um plantão pra fazer, usar como desculpa. Mas eu tava com o kit no porta-mala do carro. E aí eu fiz um plantão no hospital infantil, a gente passava no infantil na época, e dormi umas 5 horas aquela noite, acordei de manhã cedo, indo embora pra casa, eu vi toda a armação da maratona, tudo preparado, balizamento, a maratona acho que largava às 7 da manhã, eu saí 6 horas do hospital, passei no posto de gasolina, tomei um suco de abacaxi, comi um pão de queijo e larguei na prova. Larguei na prova, juro, com a intenção do seguinte, vou até onde quebrar. E eu sabia que eu ia quebrar. Em algum momento eu ia quebrar. Eu vou até onde eu quebrar.
Beleza. Comecei a correr, pá, feliz, 10K, de boa, sem relógio, tá? Sem nada. Tênis qualquer, bermudinha, camisetinha, deu. Cheguei no 20K, 21, encontrei um amigo na prova, eu nunca tinha participado de uma prova de rua, eu achei aquilo muito legal. Todo aquele ambiente é muito legal, vibe, né? Toda a vibe é muito legal. Aham. Aí chegamos no 21, ele olha pro relógio e fala assim, ó, olha só, passamos pra 1h55. Eu falei, pô, tô bem demais, velho. Vou continuar, né? Tô bem, Aí, né? até então, só tava tomando água e Gatorade. Água e Gatorade. Beleza. Chega no quilômetro 25, começo a sentir o peso, né? Obviamente que o peso já tava baixando. Chega o Cadu, que treinava contigo. Uhum. E ele já tinha 2 aros nas costas, ou 1 aro nas costas. Ele chega pra mim, e aí, Dani, já tomasse quanto gel? Já usou sal? Eu falei, quê? Que é Precisa disso? Preciso comer na maratona? isso? Eu tô correndo. Eu tô correndo. Assim, eu vou Ele comer assim, correndo. Ele assim, cara, olha só, quando tu chegar no 30, vai cair um piano de cauda nas tuas costas e tu vai ter que carregar até o 42. Eu vou arrumar gel pra ti agora. Aí ele saiu de bike, arrumou 3 Exceed, que também tinha o Exceed. E tu nunca tinha tomado. Nada. Aí tomei os Exceed ali e falei, recobrei, beleza. Quando chega no 32, chega o tal piano de cauda. Aí eu começo a me arrastar. Mas aí eu descobri uma grande qualidade e defeito meu. Eu sou teimoso pra cacete. Mas Então é uma eu falei qualidade assim, ó, também. Nada me tira dessa prova Aham. agora. Aham. Aí fui. Quando cheguei no 39, morrendo já. 6 unhas quebradas, assado, queimado de sol. Eu levanto a mão pro céu na frente da Polícia Federal e falo assim, ó, nunca mais faço esta merda. Ai, desculpa a palavra. Na minha vida. Aí chega um senhorzinho do meu lado, seu Gustavo Bush, 73 anos, e fala assim, não desiste. Aí eu olho pro lado e falo, what the fuck, cara, um velho correndo uma maratona, eu não sabia que podia fazer isso, né? E ainda vai correr depois, E ele veio né, do no meu segundo lado e dia. nós fechamos a prova Aham. em 4h29. Nossa. Ele inteiro e eu acabado. Parecia um Walking Dead, um zumbi morto. Aí eu chego pro seu Gustavo e olha o estalo que me deu. Olha o estalo, olha a virada, né? Vamos falar que nem coach, uma virada de chave que deu ali. Aham. Eu falei, seu Gustavo, não dói teu joelho? Ele assim, claro que dói, eu tenho 74 anos. O que tu acha? Tu conhece algum velho de 74 anos que não tem dor no joelho? Eu falei, de fato, não conheço. Aí ele assim, mas eu fiz uma escolha. Eu prefiro ter dor no joelho correndo uma maratona do que estar em casa com dor Que no joelho. Aí legal. eu falei, Que bah. legal. Nossa. É verdade. Que lição, E né? lição. Aí, infelizmente, ele era muito famoso, tá? Depois a Aham. Contra-Relógio fez uma reportagem sobre ele. Eu tive a honra de correr do lado dele, a última corrida da vida dele. Porque Ah. um mês depois ele morreu atropelado em São Paulo. Mentira. Caramba. Ele tinha ganho uma inscrição para a Maratona de Chicago, tava indo na empresa de turismo pegar a passagem ou algo assim, e foi atropelado. E Meu teve um- Deus que do céu. sacanagem. Caramba. Se procurar na internet, vocês acham lá a história dele, tudo. Bem legal. Vamos procurar. E aí, beleza. Então eu gostei da corrida e fiquei só correndo, que era o que dava para fazer na residência. E aí, quando eu voltei, eu fui para São Paulo fazer uma outra especialização em trauma. E aí, quando eu voltei pro mountain bike. Só que eu gostava de downhill, eu competi muito tempo downhill. E aí, teve um downhill numa favela aqui, que é uma escadaria, perto do Imperatriz. Eu resolvi descer aquilo ali e tomei um guascaço, um tombaço. Aí eu pensei, cara, eu sou cirurgião, eu não posso fazer downhill. Uhum. E aí, naquele mesmo final de semana, um final de semana depois, teve o Ironman. E eu fui assistir. Aí eu encontrei com o Gustavo e falei, cara, eu vou começar a treinar triatlo. Porque aí no triatlo, speed, não tem tanta loucuragem quanto downhill. É Tu é aquela... mais controlado. E aí eu entrei no tri. Então aí nós já estamos em 2006, 2007. Tá. E aí eu migrei pro triatlo. Uhum. Obviamente que eu nadava um pouquinho melhor que um tijolo, né? Pedalava modestamente bem, tá? Aham. Meu pedal era dos 3 modalidades, era o melhor, Uhum. né? E a corrida mediana. Era um corredor mediano, vai. Eu Sim. vejo assim, nas minhas provas, normalmente, assim, a natação eu sempre estava no terço pior, o Uhum. pedal sempre no terço melhor e a corrida no meio. Sim. Aham. Eu lembro que teve um Iron que eu nadei, tipo, saí em 1.500 da água. E quantos E- Ironmans tu já fez? Assim, contando provas de distância de Aham. Iron, 8. Tá. Porque teve 2 challenge full, né? Sim. Que eu aham. chamo de Ironman, mas não, É, vamos ser aham, justos, né? é. Não é a marca do Ironman, Não é mas a é... marca. Sim, mas é é a a mesma distância. distância, né? fiz 2 challenge full fora do Uhum. Brasil e fiz Sim. fiz o Fodax, mas Uhum. o Ironman mesmo, aí contando, dão 7 Iron mais o Fodax. 7 provas de Iron E mais aí, o quando Fodax. tu foi pro triatlon, tu
escolheu logo as provas de longa distância, tu não fez as curtas. Então, Ou chegou a fazer? como a maioria das pessoas que vê o Iron se fascina, né? Uhum. Eu entrei pro triatlon pensando, quero fazer esse Quero troço fazer o algum dia. Ironman, né? Aham. Mas eu segui a ordem que eu chamo de a ordem mais salutar, assim, né? Você entende o que é o triatlon, faz umas provinhas curtas, faz umas médias. Uhum. Então, entre entrar no tri, o meu primeiro Iron foi só em 2010. Então, eu ainda fiquei 2 anos no tri, Tá. fiz 3 meio Iron antes. Sim. Fiz o Penha, 2 vezes Penha, Caiobá. Caiobá eu fiz umas 5 vezes. Aquela prova eu acho animal. É bem... Depois, antes era a CIA dos Esportes, acho que eu organizava, depois virou TH3. Sim. Mas era uma prova, uma delícia fazer aquela É. prova. Caiobá é muito legal. O marzão ali no primeiro tava meio agitado, deu um pânico na água, mas deu tudo certo. Primeira prova, né? Primeiro meio Iron, assim. Aham. Sim. E fiz algumas de Petrisky, Uhum. e aí peguei e encarei o Iron, né? Uhum. E era engraçado que naquela época, 2009, eu acho que eu me inscrevi pro Iron de 2010, tipo, eu resolvi me inscrever em dezembro pra prova. Sim. Teve ano que, nossa, Aquela- a gente ficava ali dando F5, 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 Aham. né? Tinha uma, Naquela época tinha era uma tranquilo. época... Tranquilaço. Tinha uma época aí que a competição ela já começava na inscrição, né? inscrição. Porque em 15 segundos acabava. O Galvão lançava lá, vai abrir inscrição 10 da manhã na terça-feira. Meu Deus, E era com 3 dois computadores computadores. abertos, Isso. Aham. cartão Gente no de crédito computador na lá, mão. no computador aqui. Cara, era 10 minutinhos e acabava, Aham. assim, ó. É. Aí tinha um monte de gente que não conseguia. Mas Sim. antes disso, ainda era uma coisa mais, entre aspas, fácil de se inscrever. Sim, sim. Aí eu me inscrevi só em 2010, já tinha 3 meio Iron nas costas, assim, já. Que eu acho assim, ó, se eu pudesse dar uma dica, eu faria assim, pô, o Iron é magnífico, é glamuroso, é uma provaça, chama atenção, chama. Mas, meu, se tu tá começando a entrar no Iron, entende o que é triatlon primeiro, entendeu? Entende? Sim. É até uma forma até de respeito à modalidade, né? É importante. Passar É pelo importante. processo, aprender. né? Tem Passar muita pelo coisa pra aprender. processo. Porque tem muita gente, assim, que tem endurance, né? O cara já veio com 5, 7 maratonas nas costas, ele sabe pedalar. Só volta aprendendo a nadar, mas a natação das 3 provas, ela é menos de 10% do tempo tomado. Sim, Então, ela é relativamente tranquila, né? Sim. Então, aí fiquei no tri esse tempo inteiro, né? Aí nesse meio tempo fui fazendo provas. Claro, eu sempre fui aquele triatleta que eu chamo de amador de completar a prova, tá? Nunca fui um amador de elite, também. nem pro, nem semi-pro. Tá? Porque a gente tem gente aqui em Floripa, tem pessoas fantásticas, são amadores, mas com resultados absurdos que conseguem vaga para Muito Kona. bons, Eu né? não, eu sempre tive resultado modesto, tá? Sim. Pela quantidade de treino que eu fazia, tava ok, assim, nunca fui um atleta fenomenal, mas era consistente, tanto em fazer prova quanto em ter lesão, tá? Era bem consistente em ter lesão também. Quando tá nativa, sempre vai aparecer uma coisinha, né? Faz parte do jogo. Falando em lesão, conta pra gente. Você É? vai falar? Não, Conta pra vai. gente sobre o que aconteceu aí nesse joelho agora. Bom, Só pra gente. Vamos contextualizar que o Doc chegou aqui de muleta, mancando. E a mas gente vocês tinham que tomou ver um os outros susto. caras, tá? Os outros caras são pior que eu. Aí a gente quer saber o que aconteceu, porque ele falou que ia contar só no podcast. Vamos lá. Inclusive, para entrar no quesito lesão, que a gente vai falar muito de lesão hoje, Sim. existe quando você começa a sentir uma dor ou recebe um diagnóstico de uma lesão, existem várias maneiras de encará-la, tá? Sim. Então, aqui, eu digo que eu sou duas pessoas. Existe o doutor Daniel, que é um cara que vai tentar lidar com o paciente da maneira mais adequada possível, apesar de eu ter um limiar melhor para deixar o indivíduo no esporte. E existe o Daniel atleta, que é outro cara que chega a ser até hipócrita e retardado mental, tá? Então, isso que eu tô passando... São duas personalidades. É igual o Hulk e Bruce Banner, entendeu? Banner é um entendi, cientista sim. franzino, todo cauteloso, medroso, cagão, e aí ele vira o Hulk, ele vira um retardado mental que quebra tudo. Então, voltando ao assunto, eu tenho uma má formação no joelho, eu tenho um genuvar, uma deformidade, que eu sabia que algum dia esse troço ia pedir a conta. E às vezes tu vai sentir do joelho, e tu ignora, e vai, e chegou a conta. Chegou a conta. Então, quando chegou a pandemia ali, que aí a gente baixou o ritmo de treino, tudo, eu acabei
realmente degringolando, né? Fui daquela turma que, fica em casa. Pô, não dá pra treinar em casa, gente. Não consigo, não tem jeito. Aí peguei, adivinha, ganhei peso, perdi, né? Mas mesmo assim, ainda fazendo live. Gente, tem que fazer exercício. Tem que não sei o que lá, exercício é remédio. Tudo Faço o que eu toque digo, não ainda. faço o que eu faço. Mas aí o joelho começou a doer. Aham. E aí eu resolvi investigar, e aí tu vai vendo as lesões, né? E aí eu tô corrigindo agora cirurgicamente para voltar pro jogo aí daqui a 1 ou 2 anos. Então aproveitei e resolvi o problema, o dever de casa, né? Fazendo o dever de casa certinho, Sim. né? Tentando reabilitar o melhor que eu posso, mas ainda trabalhando. E aí precisei corrigir essa deformidade. Só que tá me dando trabalho porque se eu fosse voltar no tempo, talvez eu tivesse corrigido mais cedo, tá? Porque aí quando chegou a dor de verdade, a lesão no menisco, por exemplo, e na cartilagem estava maior do que eu esperava. E é uma coisa que muitas vezes você vê uma discrepância entre o que tu vês na ressonância e do que vê quando depois tu bota uma câmera de vídeo dentro do joelho. Entendi. Então eu fiz 2 cirurgias, não deram muito certo, não por erro, tá? Os profissionais que me operaram são amigos meus e são pessoas fantásticas. Também não teve nenhum erro de reabilitação, é porque a resposta pós-operatória não foi adequada. Então não teve uma boa resposta, então eu acabei fazendo cirurgia grande, tive que realinhar o joelho, tudo, então em fase de reabilitação. Então eu diria que minha vida esportiva atualmente está no pause. Então eu tô treinando aquilo que dá. Tá nadando. Tô nadando, pedalando indoor, né? Fazendo o que você consegue E fazer. musculação. Tá no crossfit ou na musculação? Não, o crossfit não dá pra fazer. Não dá, né? Eu flertei com crossfit por algum tempo, inclusive acho uma excelente modalidade, tá? Acho um esporte mais... Crossfit é um esporte, tá, gente? Que por acaso de crossfiteira, né? eu até brincava, porque Sim. eu tenho uma paixão animal pelo fisiculturismo, tá? Acho muito legal, acho bonito pra caramba, tanto num homem quanto na mulher, um corpo extremamente trabalhado e musculoso. Sim. Acho bonito, tá? Não acho nada... A mulher, quando ela tá super malhada, ela consegue ainda manter um padrão feminino, mesmo tendo músculo. Isso é preconceito. Total. Bobagem total, tá? Claro que tem gente com um shape melhor, outro pior, mas eu acho o fisiculturismo eu acho muito legal. Então, mesmo fazendo triatlo, eu nunca larguei a musculação e sempre era meio parrudinho, tá? Pro triatlo, isso não é producente, tá? Sim. A gente sabe que o triatleta bom, o que pega pódio, o cara bom, ele até tem a musculatura forte e definida, mas ele é uma pessoa leve. Sim, sim. Você vai pegar o peso médio de um triatleta, ele é 10 kg a menos que a altura. Sim. Um cara de 1,80 m pesa 70 quilos. Sim. Né? Uma mulher de 1,70 m pesa 55, 60 quilos. Sim. Eu sempre pesava 10 quilos a mais que minha altura. Tinha bastante massa magra? Tinha. Sim. Mas é peso que tu carrega, né? Na natação e no pedal não influencia muito. Agora, na corrida, tu não vai. Fica muito pesado. Tem até um cara que eu sigo no Instagram, que é um cara bem legal, que chama Nick Bear. Ele era um ex-fisiculturista, virou triatleta. Pô, esse cara tem maratona por 2 horas e 48. Olha, e ele é musculoso meu pra Deus. cacete. Só que mesmo assim ele consegue manter um shape lean, né? E agora ele fez, Sim. ele tem até um treino híbrido, assim. Ele fez um trabalho bem legal agora. Ele tem uma página no YouTube. Ele saiu de uma prova forte. O Ironman ele deu uma quebrada. O primeiro Iron dele ele fez para 11 horas e pouco, porque ele deu uma quebrada. Porque ele tem corrida muito melhor que isso. Mas ele saiu de uma maratona forte. Inclusive ele fez Boston. Para 3 baixo ou 2 alto. Depois competiu o fisiculturismo em 6 meses, assim. Nossa. Sim. Bem legal. Ele fez uma mudança de transição. shape, uma transição de shape, tá? Inclusive, é possível? Mas demanda muito ajuste alimentar, tudo. Tem que ter muito tempo. Disciplina e, sei lá. Ai, não sei, eu acho Uma que tem uma cabeça genética muito- envolvida também. também, Eu já admiro quem também, consegue ser crossfiteiro e triatleta. Eu não consigo. Mas concorre, tá, gente? Concorre, lógico que concorre. É porque Concorre. quem consegue. pratica Eu não triatlo consigo nem treinar sempre, todo dia tá treinando, né? Não tem Eu, dia do desde aquela descanso, época, né? que a gente já se encontrou no CrossFit também, obviamente, né? Desde aquela época, eu nunca mais fiz musculação. Eu fiquei no CrossFit, só no CrossFit. Que é mais Mas, dinâmico, assim, né? mas eu, como professora de educação física, eu fiz isso. Eu fui dando chegando perto de prova, eu falava, olha, eu vou fazer isso, mas não vou fazer isso. Exatamente. Né? Então, quer dizer, mas tem muito triatleta indo pro CrossFit. Eu até brincava, 2010 não tinha CrossFit ainda em Floripa, né? Eu acho que, se não me engano, o primeiro box foi em 2012. Então eu não conhecia o CrossFit, não conhecia.
Ah, tá? não? Não, em 2010 não. Mas eu brincava com a galera. Pô, bem que o Ironman podia ser assim, né? Tu chegava do área e tinha que fazer 10 supino depois. Né? Eu Ele falava... já tava inventando crossfit. Então, mas na verdade o CrossFit existe desde 2000, né? Aham. Eu até conheci o cara que criou a CrossFit, que eu e o Bruno, que é meu sócio lá na Winner, a Ó. gente foi pra Califórnia em 2018 fazer... Porque a gente já trabalhou em CrossFit Games como Aham. médico, Aham. né? E a gente foi fazer um curso de CrossFit para médico. Sim. Ai, que legal. Até para quebrar um pouco desse Sim. preconceito que existe em cima do CrossFit. CrossFit Sim. só lesiona, só É, lesiona, só aham. lesiona. A Giane fez esse curso agora. Lá em Isso. São Paulo. Bem legal esse curso, Aham. tá? E muda o nosso ponto de vista. E eu flertei muito com o CrossFit quando eu cansei um pouquinho de prova de longa distância em 2015. Aham. E pensei, pô, tinha que fazer um treino mais funcional e tal. E o CrossFit, na verdade, o Greg Glassman, quando ele criou a CrossFit, ele criou com 3 frases. Treinos funcionais de alta intensidade constantemente variados. Sim. Então, o aham. CrossFit, ele é um funcional, porém com regras próprias e Isso. competitivas. Uhum. E de altíssima intensidade. E na realidade, ele nasceu assim, ele agora é um esporte muito competitivo, mas Isso. ele nasceu como uma proposta para que seja para todos, Para né? todos. Sim. Que é atividade Todos. física para todos. Tanto que tudo tem uma adaptação, Aham. eu não posso fazer Exato. isso, pode fazer aquilo. Então, assim, eu acho fantástico. E eu acho assim, ó, qual que é o problema do CrossFit, então, que lesiona? O problema é o atleta, é a pessoa. Claro. Aham. Eu, por exemplo, eu não sou um cara, mesmo, a minha cabeça é muito boa, como eu falei, minha cabeça, assim, ó, eu tenho endurance, então se eu Uhum, precisar uhum. ir correndo daqui a São Paulo, a minha cabeça sabe que eu consigo, meu corpo Sim, já não é aham. preparado. Sim. Aham. Então isso era um problema pra mim, porque Sim, na minha aham. cabeça, no CrossFit, eu era competitivo pra caramba. Uhum. Então eu via lá o cara que treinava pra cacete, eu queria levantar o mesmo peso que ele, só que Aham, meu corpo não sim. estava preparado pra isso. Sim. aham. Mesma coisa no Iron, mesma coisa na primeira Na maratona. primeira maratona, lógico. Exatamente, Aham, eu não estava aham. preparado Sim. fisicamente para correr 42. Sim. Tanto que depois eu tive febre naquele Claro. dia, tive que tomar soro, desidratei pra caramba, Aham. quebrei 6 unhas do É. pé, perdi 3,5 kg. Isso não é como saudável. tu falou, tu é outra Aham. pessoa como Exatamente, atleta. tu vira um retardado. Ô, Doc, mas assim, eu acho que também isso está relacionado com o teu limiar de dor, né? Então, é altíssimo, né? Tu aguenta mesmo, né? Eu acho assim, ó, quem fecha uma prova de ultra endurance, né? E vamos até fazer um certo elogio às mulheres. As mulheres têm um limiar de dor mais alto, de Uhum. fato. E quem completa uma prova de endurance e ainda inscreve de novo para outra, já tem um limiar de dor aumentado, Uhum. tá? Então, o meu limiar de dor, ele é equivalente ao de quem completa uma prova de endurance. Eu acho que eu tenho um outro limiar ainda, que é o de retardadice. Entendeu? Então, eu ia Porque eu tô correlacionar. sentindo a dor e falo assim, não, mas eu... Não, é que assim, o limiar de dor alto é muito bom, Muito né? bom. Mas, por um outro lado, também tem o risco de lesão, não tem, Doc? Exatamente. Porque tu vai aguentando, cara, tu aguenta, até que chega um momento, cara, que aquela dor fica realmente muito séria, né? Um no pain, Isso no tu gain, deve ele tem um limite. Tu deve ver muito no consultório isso. Muito. E assim, ó, é uma resposta até, de certa forma, até filosófica em cima disso, porque tu não consegue quantificar a dor, tá? Veja bem, lembrem, quem tem mais de 40 anos e acompanha as Olimpíadas de Los Angeles, vai lembrar da Gabriele Anderson Sim. chegando na primeira maratona que mulher pôde correr, olímpica, né? Aham. Que foi, se eu não me engano, em Los Angeles, em 1984. Sim. Vocês vão ver a chegada dela, quando ela entra no estádio, tava um calor do cão. E ela tá torta, Tá caindo tá pra caindo. frente. Aquela né? cena, ela é igualmente linda e desesperadora. Aham. Ela é linda porque tu vê uma mulher quebrando todos os paradigmas, todos os preconceitos que mulher não podia fazer maratona e tudo mais. E ela mostra que ela é uma baita de uma badass, assim. Sim, Aham. sim. E se vocês olharem bem aquela cena, eu tô cansado de ver esse vídeo, que eu acho lindo. Eu me Sim, emociono sim, sempre que eu sim. vejo aquele vídeo. Sim. Tem 3 caras de branco andando do lado dela, Aham. são os médicos. Sim. E aqueles caras querem tirar aquela mulher da eles não prova podem porque tocar, isso... Se eles tocarem, ela tá fora. já era. Aham. Se você for pensar do ponto de vista médico, isso é extremamente perigoso. Ela ficou Ela mal depois, Ficou né? mal. Ela poderia ter uma parada cardiorrespiratória ali por desidratação extrema. Meu Ela Deus. teve vários problemas Vários. por falta de oxigenação. Sim, teve cerebral. consequências. Teve consequências depois, Então, aquilo é uma cena de superação inigualável, extrema, e de uma imprudência absurda também. também. Aham. Então, esse limiar, né, onde termina a Tu se superação... sentiu representado ali. Isso.
Por isso que Sabe? Só que Ele assim, gosta. você na cabeça do Sim. atleta, você tá ali, é o É. teu propósito. Sim, Aham. claro, Porque claro. se a gente for ver grandes atletas profissionais, pô, perdemos agora, recentemente, um dos maiores que o Brasil já teve foi o Pelé, Sim. o quadril dele era destruído Aham. pelo E como que esporte, ele fazia aquilo, né? né? O nosso querido Guga, Aham. né? Porra, o melhor tenista que o Brasil já teve, e um dos melhores atletas que o Brasil já Sim. teve, fora a simpatia dele, É. mas o Guga, infelizmente, ele não pôde mais competir pelo quadril. São Aham. lesões causadas pela superação Sim, no pelo esporte. esporte, né? A Daiane dos Santos, que é uma baita de uma atleta, Aham. quantas vezes ela já teve o joelhinho dela operada antes dos 30 anos? Sim. Né? aham. O Kobe Bryant, que pra mim é um dos melhores atletas, se bota lá, lesões do Kobe Bryant, mais de 30. Sim. Então a lesão faz parte do jogo. Uhum. Para um atleta profissional que vai viver disso, muitas vezes ele pode até morrer fazendo isso, Uhum. tá? Porque Sim. é a vida dele. Sim. Senna. Aham. Ele morreu fazendo o que ele Uhum. mais Sim. gostava. Sim. Faz parte do jogo. aham. Agora, para um atleta amador que não vive disso, é quando vale a pena. É. Não sei. Pode chegar um momento. Eu não sei, eu não que sei é, responder. É. Essa eu não aham. sei responder. Vocês podem É até de me cada ajudar. um, né? Cada um. Como cada é um. o nome cada do um. tiozinho que tu falaste, É que de tu cada encontraste um. com ele na tua primeira maratona? Seu Gustavo Bush. E qual foi a frase dele mesmo? Eu prefiro estar aqui. Eu prefiro ser um É. velho correndo uma maratona com dor no joelho. Exato. É muito pessoal. É. Se você me perguntar assim, como médico, eu vou falar o seguinte: não é saudável. Sim. Aham. Esporte de alto rendimento, Nunca é saudável. ele já saiu da linha do saudável. Uhum. O que é saudável? O que vai. Porque o exercício físico, vocês todas sabem que ele é um remédio, Uhum. tá? O exercício físico, ele é Sim. remédio. Ele previne doenças, ele diminui mortalidade, diminui incidência até de câncer. Sim. Né? aham. Eu até vi um dado estatístico vindo do American College of Sports Medicine que eles estimam que a taxa de mortalidade anual pelo sedentarismo é 8 milhões. Meu Deus. Matou muito mais que a Covid o sedentarismo. Uhum. Muito mais que muitas doenças. Então, se a população fizesse um mínimo É. que a OMS recomenda, que é 300 minutos por semana, É porque não é difícil chegar no mínimo, né? É. Então aí a gente tem esse gigante número de pessoas que não faz o mínimo e essa quantidade de pessoas assim que somos nós, poucas Faz além pessoas da conta. que a gente tá. passa do ponto. Exatamente, porque o triatlon, a corrida, essas maratonas de rua, a gente tá muito próximo de um treinamento Claro, profissional, claro. né? E no começo é muito E legal, a gente né? trabalha, estuda não, e tem é. filho, e isso E não é como, né? Não. Não é E profissional. no começo é muito empolgante, É, né? A aham. gente se anima a cada 5 quilômetros, a cada 10, É. a cada meia. Quando tu vê, cara, tu tá fazendo uma meia maratona, tu tá É. numa maratona. Eu acho que não é só no é muito começo, bacana. não. Eu já tô há Não. 20 anos. Então, mas cada é que, assim, prova é que no começo a gente não conhece o nosso É, corpo. aham. No começo a gente pensa que aquela dorzinha, é só uma dorzinha. Sim. Aí tu pega, dá uma mascarada, toma um remedinho, Torcilaxezinho e vai treinar. Isso aí. Aí tu vai indo. Eu tô falando isso experiência própria. Na minha Aham. primeira maratona, eu comecei a sentir uma dorzinha, aquela dorzinha foi aumentando. Mas tudo bem, passava lá, um gelinho, Aham. tudo bem. E insistindo. Até que chegou um ponto que eu não aguentei. Eu fui Uhum. parar no teu consultório. Eu lembro dessa. Eu tive uma fratura por estresse. Aí, ó. E Aham. daí, assim, eu não sabia, não conhecia meu corpo. Sim. Eu era aham, sedentária. aham. Eu nunca tinha corrido uma maratona, eu não Sim. sabia, eu pensava que era dor, era normal. Mas aí, assim, Mas a emoção de estar ali eu fazendo isso queria tudo. muito estar Aham. participando Fazer. daquilo tudo. Eu Aham. queria Dane-se a muito. fratura por estresse. Cara, eu A fratura que se cadei, eu defenda. cuidei. Exato. Depois eu resolvo, é mais ou menos assim. Não, aí eu Aham. resolvi na hora. Na verdade, eu fiz o que tinha que ser feito, né? Sim. Aham. E daí, graças a Deus, eu fui sempre, desde o começo, eu fui muito bem acompanhada, né? Na Sim. época ali, meu Deus, eu tive vários anjos, né? Eu tive o Doc, né, me ajudando. Eu tive o fisioterapeuta, o Matheus, da Personal Mateuzinho Physio. é fera demais. Cara, é sensacional, Ô, assim. Doc, E daí mas- foi. mas assim, tipo, pensando na lesão, o que leva o atleta amador, vamos pensar no amador, porque o profissional a gente já sabe, a ter lesão? O que você... Então vamos lá. Quais são os fatores? assim? Primeiro vamos definir o que é lesão, tá? Tá. Porque vamos considerar lesão tudo aquilo que te faz perder rendimento ou que está te gerando um desconforto, que está te chamando a atenção. Uhum. Porque se vocês pegarem qualquer prova de maratona e olhar a cara dos corredores, eles não estão sorrindo. Eles estão sentindo dor. Nunca.
Tem muita gente que fala assim, doutor, Doc, eu tô morrendo de dor aqui, correndo, e o cara bate PR. Isso não é lesão. Isso é realmente levar o corpo no limite. Sim. Tá? Então, nem toda dor é lesão. Sim. Nem toda lesão causa dor. Olha, é verdade. Tá? E esse é o mais problemático. Nem toda lesão é lesão. Por que isso? Porque muita gente chega pra gente, ele sente uma dorzinha no joelho, tá correndo, sente uma dorzinha, primeira dorzinha, e ele vai num qualquer médico que aparece. E esse médico, ele fala, você é corredor? Vou pedir uma ressonância pra ti. E ele vai culpar a corrida. E ele vai pedir a ressonância. E aí vem o laudo da ressonância, lesão degenerativa de joelho. Pronto, foi a corrida que causou isso. Sim. Não foram, sei lá, os 30 anos de vida dele, o desgaste da vida, né? Assim, porque tu vai desgastar, não tem jeito. Então, assim, o grande lance é tu entender o contexto, tá? Sim. Então, esse cara, ele chega pra mim apavorado. Porque eu fiz uma ressonância, eu tenho 34 anos de idade, fiz uma ressonância lá, condropatia grau 2, tá tudo desgastado. Falei, meu irmão, tu é ser humano. Tu nasceu, a não ser que tu seja um Wolverine, tu não vai regenerar. Tu não vai, cara. Tu não vai. Dorme com essa, tu vai envelhecer. Todo mundo vai envelhecer. Enfim, né? Então, a gente vai ter que contextualizar o que a gente vê na imagem, com o que a gente vê na história, com o que a gente vê no exame físico, com o que a gente vê na demanda dele. Entendeu? É muito difícil explicar isso. É muito difícil explicar isso. E aí entra, por exemplo, então vamos deixar a coisa bem prática. Você é um corredor, está sentindo alguma coisa em alguma articulação ou alguma situação que o teu rendimento está caindo. Ou seja, eu não consigo mais correr aquele 5K para 25 minutos, eu tenho que parar ou eu tô mancando, né? E aí você vai procurar um médico, ou vai procurar um fisioterapeuta, ou vai conversar com o teu coach, enfim, você vai procurar uma pessoa que está especializada em lidar com o atleta. Eu sempre falo assim, ó, é sempre multidisciplinar. Tá? Sempre. Nunca é centrado no médico, nunca é centrado no físio, nunca é centrado no nutri ou no educador físico. Eu acho que se fizer um conjunto, eu acho que você vai ter um resultado muito melhor, contanto que todos falem a mesma língua. Sim. Porque é muito fácil, Martina, tu chegar aqui pra mim e falar, Daniel, dói meu joelho quando eu corro. Eu falo assim, beleza, para de correr, migra pro, sei lá, pro Pilates e seja feliz. De certa forma, eu não tô errado, entendeu? Sim. Só que não é o que tu quer. Entendeu? Não é o que tu quer. Ou eu vou trocar de médico. Ou eu vou num cara que entenda um pouquinho melhor da corrida. Aí a gente vai avaliar. Beleza, vamos contextualizar isso. A Martina tem uma dor no joelho. Essa dor no joelho acontece quando ela tá correndo. Eu tenho uma ressonância que mostra uma condropatia. Será que a condropatia é por causa da corrida? Vamos tentar entender. Aí entra o treinador. Como é que é a biomecânica dessa pessoa? Como é que é a forma que ela tá correndo? Sim. Como é que é o tênis que ela tá correndo? Como é que foi a rampa de treinamento dela? De repente a pessoa sempre corria 5K e se inscreve numa maratona. Então dá uma quebrada. Como é que é a estrutura física dessa pessoa? Sim. E aí que entra o grande, digamos assim, desafio pra gente. Porque como a corrida popularizou demais, né? Graças a Deus. Se vocês pegam ali bota lá no Google, Maratona de Nova York em 1970. Tu só vê 100 corredores, tudo com o mesmo shape. Sim. Agora, olha, largada Maratona de Nova York de 2021, 2022. Os primeiros colocados vão ter o shape de vencedor, mas vai ter ali gente de tudo quanto é tamanho, estrutura, idade. Vai ter corredor, vai ter a Dona Maria, que é mãe de 4 filhos, que tem 60 anos e tá correndo a maratona. Vai ter uma advogada, um médico, engenheiro, um pedreiro. Vai ter gente de tudo quanto é tipo. Sim. E muitas vezes eu sempre falo assim, ó, no consultório. Pô, se tu gosta dessa vida de atleta, se tu tem desafios, tu quer fazer um Iron, tu tem que tentar deixar a tua estrutura o mais próximo parecido do que um cara que vive disso. Se você é um carro, e você quer fazer rally com esse carro, se tu é um carro de rua, e tu quer fazer rally, se tu botar o teu carro de rua no rally, tu vai quebrar ele. Sim. Agora, se eu levar meu Honda Fit pra oficina e deixar ele bombadão, botar um pneuzão, um Santo Antônio, ele vai se dar melhor. Então, quer fazer uma prova de triatlo? Treina triatlo, mas vai melhorar a tua estrutura. Sim. Se você tá super obeso, é bonito ver um cara super obeso completando uma maratona? É legal, porque ele tá se superando. Ele tá arrumando uma motivação. Sim. Só que a articulação dele não suporta isso. Entra na mesma história da Gabriele lá, quer dizer, que
É lindo tu ver, é maravilhoso Mas- ver a superação, mas o que que tá, né? Não tá o preparado que que pra ele isso. tá pagando por isso? que ele tá ele vai pagando? pagar por isso depois? Então, né? eu acho magnífico ele usar o esporte como fator motivacional Sim, para ele aham. mudar a sua. Porque assim, né? Quando você tem uma planilha de treinamento, Uhum. quando você tem um coach te treinando, você tem um fator motivacional muito maior do que simplesmente, meu doutor mandou fazer atividade física. Sim. Então você abre o teu celular de manhã, chega lá no Training Peaks, Ai, muito correr bom. 10K, não sei o É que lá. muito bom. Então você começa a criar disciplina. Sim. Uhum. Só que você tem que ter disciplina em outras coisas também. Já Também. que você é um atleta e está fazendo uma Aham. prova que outrora só era para profissional, né? Aham. Você vai É. ter que comer como um profissional, Sim. você vai ter que dormir como um profissional, Uhum, você vai ter que ter o suporte que o nutricional tem, por exemplo. Você vai ter que fazer um trabalho de treinamento muscular associado, vai ter que ter eventualmente um fisioterapeuta ou sei lá, algum profissional que vai te fazer melhorar a tua recuperação. E, sinceramente, tá, gente? A última coisa que você vai se preocupar é ter uma bike de 100 mil reais. Aham. Exatamente. Você não precisa ter uma bike de 100 mil reais. Com uma Cervelinho P2, eu posso falar marca? Não? Tênis Com uma Cervelinho Pode que P2. eles vão receber um boleto de Bitcoin. carbono, É, tênis com placa de carbono, Não, e não não precisa sei nada o quê, disso. né? com uma P3, que hoje tu paga usada em menos de 10 mil reais, o Sturla pedalava no Ironman para abaixo de 4 horas e 30. Então tu não vai precisar. Não é, Tudo bem, se tem grana é sobrando, a beleza. pestinha que vai em cima. Isso. Então investe, gente. Olha só. Interessa. O primeiro investimento que tem que ser é no teu corpo. Aham. Sim. O teu corpo, tu tens que valorizar profissionais que te ajudam. Aham. Então, chama um treinador, chama um personal, chama um fisioterapeuta, chama um nutricionista, que vai ser muito mais barato tu ter o apoio dessa galera e tu fazer modificações no teu estilo de vida, do que depois tu ter uma consequência gravíssima e ter que ficar lidando com ela pro resto da vida. Sim. Entendeu? Então, eu acho isso. Então, Uhum. a lesão, ela vai acontecer, tá, gente? Ela vai acontecer. Porque pra ter lesão, eu sempre falo assim, existem 4 causas de lesão só. Aham. Lesão traumática, Uhum. que acontece na maioria das vezes no triatlo, na bicicleta. Aham. Tá? A bicicleta A queda. dificilmente lesiona alguém. Mas eu consigo na corrida. Esses dias eu mergulhei no asfalto. Gente, Pô, tropeça, né? sim. Tropeça num buraco. Resolveu Sou nadar, demais. nadar no Sou asfalto. Então, assim, no Traumática. triatlo, tá? O que é mais incidente de lesão? Ainda é na corrida. Então, eu já ia perguntar corrida. exatamente Não, mas isso, pera, Betinho. você ia falar. são as 4 dos lesões. quatro, Quatro deixa eu lesões. falar isso que eu- Primeiro, Tá, a lesão, deixa eu existe a lesão traumática, tá? Tá. Aham. Então, assim, eu tô super bem saudável, beleza, vou pedalar, sou atropelado. Caí. Bati sei lá. num buraco. A mais comum é no ciclismo, tá? Sim. Por razões óbvias, né? Mais Aham. velocidade. Sim. Ciclismo aham. é por si só já é desequilibrado, né? Mais instabilidade. Mais instabilidade. Sim. Tem que se preocupar com N coisas, né? Sim. Terceiros, outros ciclistas, trânsito, cachorro cruzando a frente, Entende tudo. Sim. aham. Voa uma pedra em você. Sim. aham. Claro. Então, o ciclismo por si só ele causa muita pouca lesão, Uhum. tá? Uhum. Que aí é a segunda causa de lesão, a lesão adquirida por overuse, sobrecarga mecânica. Uhum. Ele pode causar uma lesão? Pode. Se tu tem um fit errado na bicicleta, tu tá pedalando Aham. errado, Aham. água mole em pedra dura, né? Ele vai Aham. machucando o quadril, vai Sim, machucando o sim. joelho, mas é raro. Porque você Aham. vai começar a sentir dor e essa dor vai te encher E o aqui- saco. Exato. E aí a primeira coisa que tu vai fazer é, sei lá, regular a alturinha do banco, Vai modificar a posição, tá? Então é muito difícil. A segunda lesão, então, que talvez seja mais comum que a gente atende, é as lesões por sobrecarga mecânica, que vai causando inicialmente as ites. Uhum. Então, eu tenho uma tendinite de Sim. ombro pela natação, eu tenho uma tendinite de tornozelo, eu tenho uma canelite, eu tenho uma sinovite, eu tenho uma bursite, eu tenho uma dor de Pela acordo repetição. pela né? repetição, né? E o nosso esporte, o triatlon, ele tem muito o quê? Repetição, Uhum. Sim. né? Sim. É muita repetição, muita, muita, muita. Uhum. Quanto mais distância, mais tempo repetindo, mais tempo exposto àquele fator de risco. Sim. Sim. A terceira lesão eu digo que é uma lesão pré-existente. Ou seja, você Aham. já tinha essa lesão, Estrutural, né? ela é estrutural. Você já tinha uma escoliose, teu você já corpo, tinha uma hérnia de disco, Tipo a tua que tu já tipo a tinha minha. vivido. Aham. Você sim. já tinha uma hérnia de disco por outros motivos. Aham. E nem toda lesão é causada pelo esporte, Sim. tá? Você já tinha, sei lá, uma deformidade e Uhum. pelo fato de você começar a utilizar mais vezes, essa Exato. lesão vem à tona. Aham. Aham. Então tem muita gente assim, ó, que já tinha uma hérnia de disco, ele começa a pedalar, fazer triatlo e ele acha que o triatlon causou aquela hérnia de disco nele. Uhum. Não foi. Ele já tinha.
Se fosse um cara que trabalhasse o dia inteiro na frente do computador, jogar xadrez, ele ia ter essa Sim. risco. Sim. E vou falar uma coisa pra vocês, a maioria das lesões ainda são causadas pelo sedentarismo, tá? Uhum. A maioria das lesões são causadas pelo sedentarismo. Olha. A maioria dos nossos pacientes que chegam no consultório de ortopedia são sedentários. Uhum. É claro que um sedentário nunca vai, sei lá, fazer uma fratura por estresse, luxar o joelho Sim. sentado trabalhando. Aham. Mas ele vai ter dor crônica, Sim. né? Uhum. E a quarta lesão, na verdade, ela não é bem propriamente dita uma lesão, mas é a associação, muitas vezes associada a um erro do indivíduo na execução do planilhamento, por exemplo. Não, eu aham. tô super bem, eu resolvo simplesmente agora, beleza, eu tô treinado para fazer uma meia maratona, eu me inscrevi no ar e largo amanhã. Entendi. Sim. A chance desse cara se machucar muito Uhum. feia é alta. Ele Ou pode não segue a fazer... planilha. Ganhei Faz a uma mais. inscrição. Ou ele faz um erro A logístico, mais. por exemplo. Ou ele faz um mais, erro logístico, Sim. tá? Por exemplo, ele tá super treinado, tá inteiro, tá na capa da gaita, não tem nenhuma condição pré-existente. Ele se inscreve no Ironman, larga na prova, se alimenta totalmente errado durante a prova, por N motivos, e faz uma rabdomiólise no final da prova e foi parar na UTI. Conheço um caso assim, Uhum. Uhum. entendeu? Que é uma rabdomiólise. Rabdomiólise é Explica quando pra você tá gente. consumindo tanto, porque tu pega o Garmin no final de um Iron, Uhum. tu queimou 10 mil calorias. Aham. 10 mil calorias. Claro que você consumiu durante a prova. Uhum. Mas se tu erra isso, tu vai obter energia de tudo quanto é lugar. Uhum. E tu vai obter energia, inclusive, de fibra muscular que vai ser queimada. Aham. Só que o rim, ele tem uma capacidade de filtrar que já está prejudicada por causa do excesso de execução na prova. Uhum. Você já está desidratado, tudo mais. Daí um pouco ele perde essa capacidade de filtrar e tu começa a fazer proteólise. Tu vai eliminando proteína e o rim falha. E aí tu tá. faz uma miólise muito grande. A tua creatina quinase, que é uma enzima que você dose no sangue, Uhum, vai parar em 10, 15, 20, 30, 100 mil. E isso pode dar uma falência renal aguda. E o Olha, indivíduo vai parar na nossa. UTI. Teve um área que foram 3 pacientes para lá. Uau. Caraca. E o cara tava Depois, super bem. Foi depois. chegou Por bem- erro na Isso. alimentação, hein? E às vezes um erro na alimentação, às vezes um erro na Na hidratação, hidratação. né? O cara pode ter um heat stroke, por exemplo, numa prova muito quente. Uhum. Tava muito quente. E aí ele não se hidratou de maneira adequada, ou não usou sódio de maneira adequada. Ele teve uma cãibra que fez uma lesão muscular depois, por exemplo. Ou ele teve um termo mais leigo para usar, um termo mais popular seria uma insolação. Mas Sim. é o heat stroke. Se vocês forem Uhum. ver o Ironman de Frankfurt de 2019, Uhum. que, se eu não me engano, era Sarah True, era a primeira colocada. Uhum. Tá? Primeira colocada na prova, maratona, sol É quente, né? nessa época. 40 graus, sei lá quantos Sim. graus estava. Dali um pouco ela desmonta. Uhum. Ela cai. Aham. Acabou a prova para ela ali. Aham. Faltando 2 Aham. milhas para chegada. Gente. Uma cena bonita e duas cenas que são muito bonitas de ver e assustadoras também, lembrando da Gabriele. Bota no YouTube The Crawl, Iron Man The Crawl, a engatinhada. É. As duas, Sim. como é que é o nome dela? Teve um ano passado também, né? Que chegou engatinhando. Sim, sim. Então, mas ali a primeira e a segunda colocada, o Andy Ingraham e a outra eu esqueci o nome dela. Não é a Paula? A Paula. Neil Fraser, não. Não. Era um de 92 ou 93. Elas chegam literalmente de 4 Sim, e se arrastando. Aham. As duas. E elas estão assim, ó, deviam estar com uma Sim. cãibra até no cabelo. Uhum. É uma cena. Dá Sim. uma agonia, dá vontade de levantar, tadinha, levantar ela, ajudar ela ali, levar. sabe? Uhum. Mas é uma cena bonita. Mas ali, certamente, elas tiveram algumas lesões ali, Sim. naquele sim. evento. Uhum. E essa. A Wendy, né? Wendy A Ingraham, Wendy. Eu já assisti um documentário sobre ela. Ela fez essa prova aí também desse jeito, né? Não estava preparada, era mais adolescente, bem novinha. E 25 anos depois, quando teve o aniversário do Ironman, ela foi fazer de novo. E ela tá, assim, mega forte, musculosa. Aí, e- outro jogo, né? Nossa, Outra né? preparação. E Já aí tem ela experiência. conta como ela não estava preparada para aquela prova e como aquilo. Aí ela se tornou professora de educação física, foi estudar, foi fazer um monte de coisa, viu que tinha que colocar uma musculatura, um corpo. É isso aí. E 25 anos depois ela estava lá completando a prova maravilhosa. Pronto. Muito legal. Eu lembrei também da Kate Moss. Se eu não me engano, a Kate Moss foi a primeira mulher que fez um Iron. Aí a filmagem ela é mais escura, assim, a câmera mais fraca e não dá pra ver direito, mas tu vê que ela tá cambaleando. E aí, assim, o que a gente vê, né,
são exemplos, assim, que vêm pro bem e pro mal, mas assim, ó, ainda tu vê a garra dessas mulheres, né? Então, assim, são, porra, respeito total por elas. Uma vez eu E- assisti uma palestra da Fernanda Keller, né? E alguém perguntou para ela, e se acontecer isso, acontecer aquilo, o que que você faz? Você desiste? Ela, cara, tá no Ironman, tu nunca vai desistir Não do vai. Ironman. Tu vai caminhar, tu vai andar com a tua bike, tu vai. O teu tênis tá machucando, tu vai andar descalço, mas tu vai terminar a prova. É Não isso tem aí. essa. Inclusive, a Keller, eu achei ela. Eu tenho um lance com a Fernanda Keller que é o seguinte: quer dizer, ela nem vai se lembrar disso, mas eu me lembro muito bem, ela marcou a nossa vida ali. Primeiro Ironman, ali na Búzios já, faltando 2K pra chegada. Puta, tu já tá ali matando cachorro a grito, já tá morto, né? Sim. Porra, corria e andava, corria e andava, corria e andava. Daí um pouco tinha uma menina parada na frente do Will Campanário, olhando assim: vamos lá, Marcinha, bora correr. Vamos lá, Daniel, bora correr. Cara, era a Fernanda Keller, velho. Ela tinha fechado a prova, ela ficou Sim, ali de sim, pezinha. Aí eu olhei pro cara que tava do meu lado, pô, a Fernanda Keller mandou a gente correr, a gente vai correr, né, velho? Aí eu voltei a correr, porra. Porra, achei muito massa isso da Sim. parte Que nem o dela. Chicão tá fazendo agora, né? Nas provas. Ele isso tá é dando, muito- distribuindo Coca-Cola pra galera. Isso no é meio muito da- legal, cara. Isso aconteceu comigo também, com a Fernanda. E antigamente, eu não sei se você chegou a pegar essa época que a corrida era lá pra Lagoinha. Sim. voltava, Não, eu nunca fiz essa né? prova, mas eu acompanhei de bicicleta. Então, e eu sou super lenta, né? Então, eu tava chegando naquele escuro, assim, sozinha, era o meu primeiro Ironman. Eu tava aí, cara, tu vai chegar, mas assim, é uma sensação de desespero do que eu tô fazendo aqui, pra que eu tô fazendo isso, tal, e vem uma pessoa de bicicleta. E ela falou comigo em inglês. Ela, go, no grão, não sei o que lá. Aí eu olhei, Fernanda, não, eu sou brasileira. Ela, Eu achei legal, né? O é espírito do demais, esporte. né? Não, e É. tu vê muito isso de legal. uma das mulheres que é e foi uma das melhores triatletas do mundo, Uhum. né? Que é a Kelly representou a gente em Sim, do Kona mundo. É. durante anos, né? É. Aham. Então, pô, tu vendo uma pessoa ali do teu lado, quem eu sou perto da Fernanda Keller, Sim. ela te mandar correr, pô, eu não vou É. correr? Claro que eu vou correr. Não tem nem Bora, coragem. ela mandou a rainha do Aham, triatlo sim, brasileiro, Sim, né? sim. Ô, Doc, e das 3 modalidades, por que a corrida dá mais lesão? Bom, no triatlon, assim, a corrida, ela estatisticamente ela causa muita lesão, tá? Uhum. Inclusive, dormem com essa mais que o CrossFit. Puxa, Olha Tá. só. Tem um monte de revisão sistemática mostrando incidência de lesão na corrida e chega até 30 lesões por 1000 horas, tá? Olha. Então, por 1000 horas de treino, tu vai ter até 30 lesões mas na Aham. corrida. na corrida, tá? No CrossFit, chega a 5 a 7 por 1000 horas. Ó. Olha É só. óbvio que a magnitude da lesão na corrida ela é muito menor. CrossFit Uhum. pode derrubar uma barra de 100 kg na cabeça, né? Sim. Na corrida, a maioria das lesões são as hits, Uhum. né? Pensando no que você falou da repetição, a corrida é muito É mais muita repetição. repetitiva do que o CrossFit, que Muito vão mais ter repetitiva que o CrossFit. vários E das 3 modalidades é o É. seguinte, a natação, apesar de ser a modalidade mais que demanda muito treino para você melhorar o seu tempo, né? Se você quiser melhorar, sei lá, 10 segundos por 100 metros, meu, tem que treinar 1 ano para isso. Aham. Né? Eu nadava sempre ali a 1,40, 1,50 por 100 metros. Se eu quiser nadar para 1,30 por 100 metros, meu Deus, eu tenho que reaprender a nadar. Uhum. Agora, a corrida, tu evolui mais, teoricamente, mais rápido. rápido. Sim. Então, a natação causa pouca lesão. Tá? Uhum. A natação, no triatlon, é o local onde mais morre gente. Credo. Sim. Eu acho que Olha. o ciclismo... Morre em relação a quê? No triatlon, sim. E durante provas de triatlon. Por quê? Porque existe a morte súbita no atleta. Aham. É 1 para 100 mil. É raríssimo. Mas de vez em quando você vê que um atleta morreu. Aham. Sim. E outro dia eu busquei estatística de mortes no triatlon. E a Uhum. maioria das vezes acontece na natação. Por Olha quê? só. Porque o indivíduo ele tem a parada cardiorrespiratória ali e ele afoga. Uhum. Sim. Não, então, não é a maior percebido. mortalidade né? é na Aham. natação, Uhum. tá?
a maior mortalidade, mas a menor incidência de lesão. No ciclismo, a maior incidência de lesão traumática. E na corrida, a maior incidência de lesão por overuse. Se eu não me engano, mas morre muito pouca gente, tá, gente? Pode ficar tranquilo, pode continuar fazendo triatlo, tá? Não, pode continuar. Tô pensando em mudar de porte. Apoio psicológico. O podcast vai mudar de nome. Não, mas o dado estatístico é muito baixo, tá? O dado estatístico de morte súbita no esporte é muito baixo. Perdemos nosso querido Diniz, né, João Diniz, ano passado, por uma morte súbita, né? E era um atleta, um cara muito bem orientado, com todos os recursos, melhores assessorias médicas, mas felizmente é muito raro. Tá? Em 2020 também foi o Manente, né? Foi o nosso querido Manente. Conversei com ele no dia, inclusive. Olha só. É uma coisa que quando acontece choca, né? Foi na natação. O Diniz também foi na mundo. natação? Não me lembro. Também Eu não acho sei. que foi Não me numa lembro. prova. Não lembro. E aí, onde é que entra o papel do médico nisso, tá? Primeiro, avaliação pré-participativa. Sim. Eu acho que vale, tá? Não precisa ser anual, sair que nem um psicopata fazendo tudo quanto é exame cardiológico. Sim. Mas eu acho que vale fazer uma boa avaliação participativa com qualquer médico que entenda um pouquinho de esporte, preferencialmente com um cardiologista, mas não precisa ser um cardiologista, mas um médico que entenda de avaliação pré-participativa. E aí ele vai fazer uma boa história clínica e, de acordo com essa história clínica, uma ausculta cardíaca, ele vai ver se precisa ou não prosseguir com a investigação. Na prática, o que eu faço, tá? Eu sempre gosto de fazer um testezinho de esteira, peço um testezinho de esteira para ver se o indivíduo não desenvolve nenhum evento arrítmico ali. Sim. E, eventualmente, algum exame de eletrocardiograma ou ecocardiograma conforme a necessidade do paciente. Se ele tiver história familiar, meu pai teve infarto, não sei o que lá, eu já mando pro cardio, o cardio vai atrás. Sim. Né? Então, a avaliação pré-participativa é importantíssima. E Daniel, eu não tenho nada, eu preciso ficar indo no ortopedista? Não, não precisa, tá? Você pode seguir a tua vida. Se quiser algum dia fazer um check-up geral, beleza, a gente avalia estrutura, postura e tal. Eu recomendo sempre, principalmente quem quer ir para provas longas ou quem quer virar triatleta, que é uma prova que já... O triatlon, infelizmente, ele é um esporte caro, né? Mesmo você comprando equipamentos mais em conta, você demanda todo um trabalho logístico. As provas, você tem que ir de carro até os locais de treino. Você tem muitas vezes as inscrições não são baratas, né? Porque toda a estrutura profissional que toda a a gente estrutura tem, né? envolvida. E isso vale também para o treinamento, né? Então, você quer realmente se inscrever no Iron, que é uma prova de R$4.000, vai no Nutri. Pelo menos umas 2 vezes. Sim. Para você não ter uma rabdomiólise no dia da prova. Vai num físio ou em alguém que trabalhe com reabilitação para tu fazer um bom recovery, né? Uma boa recuperação da tua musculatura que tá pesada, que tá baleada de tanto treino. Sim. Até os pros fazem isso, né? E a gente, pensa bem, a gente que é ser humano normal, a gente acorda, treina às 6 da manhã, depois 7 horas vai pro trabalho e fica 8 horas trabalhando, e depois à noite tem uma segunda sessão de treino. O corpo chega uma hora que ele pede água. E aí vem também a lesão. Muitas vezes ela vem silenciosa. Então, aquela gangorra, né? Treinei, recuperei, vai acumulando. Quando chega ali em abril, vai desequilibrando. Quando chega ali em abril, faltando um mês pro Iron, que tu já tá com aquele volumão absurdo, né? Pedal de domingo de 180, com corrida de 15 na segunda, com outro pedal de 60 na terça, e aí vai. Tô vendo aquele volumão semanal violento e tu tá trabalhando ainda. E aí tu começa a ficar fadigado, esgotado, e aí a gente vai ver, começa a aumentar as consultas médicas, fisioterapêuticas, nesse quesito. Então, uma maneira de se evitar, ou melhor, a palavra evitar é muito forte. Eu sei que provavelmente você vai me perguntar, como evitar a lesão, né? Ó, como evitar lesão no triatlon? Não faça triatlon. Sim, tá? Eu acho que talvez a melhor pergunta seja como lidar com as lesões. Como lidar, como reduzir a incidência de. Pode né? ser também. Como reduzir a incidência de. Tudo que você puder fazer de preventivo, faça. Tá? Seja do ponto de vista de controle pessoal, seja do ponto de vista de controle ambiental. Por exemplo, hoje a gente tem Via Amiga. Vai treinar na Via Amiga. Sim. Para de pedalar no clipe, na roda do amiguinho. Isso. Para. Primeiro que o triatlon é com a cara no vento. Tem. Primeiro né? que triatlon Então, é com a cara no quer dizer, vento. Segundo, tu tá na roda do amiguinho na BR,
Não dá tempo, irmão, de tu tirar acabou a mão do clipe pro freio. Não dá tempo, tu vai voar pela frente. Não existe. Eu cansei de ver acidente, mas cansei de ver acidente do cara treinando na rodinha do coleguinha ali, ó, colado na rodinha. E ele no né? clipe, né? O da frente nem vai saber que tu caiu, Sim. Nem vê. né? Nem vai. Então, assim, ó, certifique-se que tu estás num local de treino adequado. É difícil? É difícil, né? Infelizmente, cada vez menos a gente é respeitado como ciclista. Sim. É mais difícil achar um local adequado, mas certifique-se. Hoje tem rolo, tem um monte de possibilidade, né? Vai treinar no mar aberto, legal. Chama um amiguinho junto, não treina solo. Tem uma Avisa o cãibra em bombeiro alto que mar. tu vai nadar, vai com uma boia. Vai com uma boia. Ah, já nadei sozinho? Já. Mas, cara, tu tem uma cãibra em alto mar, tu morre afogado, velho. Entendeu? Então, são diquinhas que a gente dá assim, vai correr, beleza, tu corre no local que você não vai ser assaltado, que você não vai, né, que você não vai ter um cachorro te mordendo. São não situações corre que você numa previne. calçada que você vai tropeçar, né, menina? Então, assim, ó, por exemplo, tá chovendo pra caramba, eu já fiz isso, tá? Vou ser hipócrita falando, já não vai pedalar com o pé embaixo de chuva no meio da BR. Sim. Não vai criar situações pra tu te ferrar. É o primeiro ponto de prevenção. Segundo, vai preparar teu corpo para aquilo, vai se alimentar adequadamente, né? Vai se preocupar em seguir o que o coach manda na planilha e não inventar moda. Sim. O Gustavo, se ele ver esse podcast, vai me matar, porque várias vezes eu inventava moda. né? Negociava a planilha. Faz trabalho de força e mobilidade, Faz- né, Marcinha? Com certeza. Faz Tem trabalho, que estar com a faz musculatura trabalho de pronta. força e mobilidade. Verifica se teu equipamento está adequado, se tua bicicleta está revisadinha, Sim. né? Se teus freios estão funcionando. Parece Sim. bobagem, mas já vi Super. cara cair por falta de freio. Sim. Né? Verifica se teu tênis continua adequado para correr, se ele já perdeu toda a estrutura dele. Tu não precisa de um Vapor Top. Max de R$3.000. Tu precisa de um tênis bom, adequado, confortável para ti, tá? Verifica isso, verifica a proteção pessoal, protetor solar. Todas essas coisas parecem óbvias, parecem ridículas, mas a gente esquece. Sim. E a gente Tem vai muito fazendo. detalhe, né? Sim. O Muito triatlo detalhe. é muito cheio de detalhes. Mas daí São 3 modalidades. E né? é isso é o charme do triatlo. também, Sim, porque sim. o triatlo ele te ensina muita coisa até para tua vida Pra pessoal, né? vida. Ele te Sim. faz administrar Uhum. perante o caos, Meu faz tu Deus, entender aham. muito bem teu corpo. Ele faz tu, eu só tive disciplina, ganho, né? assim, apesar de algumas lesões, eu só tive ganhos com o triatlo, Sim. né? Só tive ganhos assim pessoais assim, aprendi muita coisa com ele. Você aguenta as porradas da vida melhor, né? Eu acho. Resistência, Muito. né? Aham. Doc, então é o seguinte, nós temos aqui aquela perguntinha clássica aqui do podcast, que a gente precisa saber qual que foi o teu maior perrengue, assim, do esporte. Bom, veja bem, não façam isso em casa, não façam, Estamos curiosos. não façam isso em casa, não façam isso em casa. E olha só, o que eu vou falar eu não me orgulho e eu não faria. E se eu fosse o médico da prova eu me tiraria. Meu Deus. Em 2000 Esse e podcast devia ser o que você Não deve fazer. Não deve fazer triatlon por Doc. Vai, Dó, muitos que vão ouvir talvez já saibam dessa história. Ela é uma história que viralizou. Mas em 2012 eu perdi meu pai e eu tava treinando muito pro triatlon. E aí o meu antidepressivo foi treinar mais ainda. Aham. A gente sabe que o esporte ele também tem isso, né? Ele é um antidepressivo, né? Total. E aí Ele eu... também é uma fuga. É uma né? fuga. Então eu tava muito chateado, então eu ia treinar, treinei muito. Fui pro melhor Iron da minha vida em 2013. Só que a natação sempre foi um problema pra mim. E aí na largada daquela natação, antigamente largava, agora larga em wave, né? Mas antigamente largava todo mundo junto, os Agora 2 é mil. Nutella, né? Agora é Agora é Nutella, Nutella. né? E aí, quando tu dá vai na largada tal, eu largava ali na meiuca, né? Não largava muito na ponta, nem muito pra trás. E naquela respirada que tu dá pra frente pra ver onde é que tá a boia, coincidiu de eu levar uma pesada na cabeça. Obviamente que não intencional, né? Porque tá todo mundo, cada um lutando pela sua vida ali, literalmente, né? Até mais ou menos uns 500 Então, metros. é não intencional, mas também, assim, é meio, tipo, sai daqui! Parece um cardumão de peixe tudo se batendo. E eu tomei essa pesada, coincidiu com a hora que eu fui puxar o ar. Eu fiz... Só que embaixo da água. Aí, cara, entrou muita água no meu peito. Muita água, muita água, que eu não conseguia respirar. Eu falei, assim, tudo que eu vou falar durou 5 segundos só.
eu tentei respirar nadando no cachorrinho e eu senti água aqui, ó. Parada aqui. Eu falei, caraca, eu vou morrer. Vou morrer. Aí eu pensava assim, sabe aquele... Eles falam que assim, que quando tu vai morrer, tu vê a tua vida inteira passando pela tua cabeça. É verdade, Você gente. viu? É verdade. É impressionante. E aí eu falei, cara, eu vou morrer. O que eu tenho que fazer com um cara afogado? Eu tentei chamar o caiaqueiro, e o caiaqueiro não me via. Eu comecei a ficar nervoso, me mijei inteiro. E eu pensei, eu tenho que apertar o meu peito para sair essa água. E eu tentava empurrar e não saía. Eu peguei e empurrei a bunda de um nadador para baixo. Se você teve essa bunda empurrada em 2013, Fui eu. obrigado, você salvou minha vida. Eu empurrei para eu conseguir tirar o peito para fora Coitado. da água, e eu peguei minha mão com toda a força, dei um soco na boca do estômago, e aí eu vomitei. No que eu vomitei, Nossa. saiu aquele monte de água, e eu consegui puxar o ar. Aí, Meu beleza. Deus. Aí fui nadando até um Caraca, SUP, tu tinha um pensou cara no muito rápido. SUP, tinha um bombeiro ali no SUP, um guarda-vidas, e eu abracei ele, falei, bate nas minhas costas, bate. Ele batia, eu cuspia aquela água, cuspia, e fiquei ali, aí nisso o mar ficou flat, a galera foi embora, né, eu fiquei ali 10 minutos Meu boiando ali. Deus. Eu olhava pro relógio, olhava pra areia, eu fiquei ali contemplando. Ele assim, você quer que eu chame o resgate? Pô, eu tava a uns 300 metros da areia ainda. Uhum. Aí eu assim, cara, eu não vou desistir disso. Uhum. Aí eu olhava, eu lembrei do meu pai, assim, Uhum. porra. Aí vi uma guria voltando de jet ski. Pô, eu Uhum. pensei, puta, acabou a prova pra ela. Aham. Falei, porra, treinei tanto pra isso. Aham. Aí falei, meu, tu me acompanha até a primeira boia? Falei assim, eu era o último, né? Não tinha ninguém atrás de mim. Eu falei, Sim. tá bom. Aham. Aí fui nadandinho. Uhum. Primeira boia, comecei a pegar uns últimos nadadores, aí saí Uhum. ali no curralzinho, né? Aquela Sim. saída do curralzinho, tinha ninguém ali mais, sozinho. Sim. Peguei uma aguinha ali numa voluntária. Aí comecei a pegar uma galera. Eu saí da água com 1h50, tá? Normalmente saí da água com 1h10, 1h15. Sim. Aham. Aí peguei a bike, meu, pedalei como se não houvesse amanhã. Eu tortei o pé de vela tanto que eu pedalei aquele dia. Eu Nossa. passei mais de 1000 bike. Desci a porrada no pedal. Sim. Tudo errado. Porque aí, Aham. aí cheguei, Quebrou entreguei na corrida. tudo que eu tinha no No pedal. pedal. Sim. Tudo. Aham. Tudo. Cheguei pra correr, eu parecia um Maverick afogado, assim. Eu corria 10 metros, aí andava. Aí corria, afogava. Não tinha mais coisa, aí fui administrando, né? Porque eu já tinha uns 3 aros sim. nas costas, aí já sabia lidar. Só que no final eu comecei a ficar com falta de ar já. Dá. Uhum. Aí eu falei, pô, tá mal, cara, mas eu vou fechar essa porra. Sim. Eu já teria abandonado a prova há muito tempo. Se eu fosse, eu já teria tirado esse cara da prova há muito tempo se eu Sim. fosse um médico. Ele tava mal. Uhum. Uhum. No final eu tava cuspindo sangue já. Nossa, Credo. senhora, Nossa. credo. Tava com Meu Deus. hemoptise, chama hemoptise. Aí fechei a prova lá em 12h30, sei lá. É, de longe não foi meu melhor horário, mas tá tudo certo, tá? Uhum. Entreguei a prova, legal, fechei mais uma, porra, aí mal, cara, Aí ficou mal. mal. Aí cheguei em casa, fui pro hospital, Meu. o médico, que era até amigo meu, olhou meu pulmão, tô cheio de líquido, derrame pleural, falou, Meu um Deus. retardado, podia ter morrido. Eu falei, Caraca. que merda, tal. Mas Vou se eu drenar não o- me engano, queria- Porque foi ainda água pro teu pulmão, é Muita. isso? Eu fiz uma pneumonite química depois. Meu Não, eu Deus. tive que ficar e não sai internado. tudo, né? Não sai, tive consegue que tomar tirar tudo, corticoide é. depois, fazer nebulização. Ele queria drenar o tórax. Não drena não, pelo amor, é pouquinho líquido. Então, tudo Mas bem. se eu não me engano, Doc, eu acho que foi nessa prova que aconteceram muitas coisas parecidas assim com a tua e teve uma profissional que depois, uma profissional americana ou estrangeira, que depois fez um relato que ela ficou minutos assim embaixo d'água que ela não conseguia subir Porque tinha muita gente de passando tanta por cima gente dela. por cima. E depois disso começou a ser Waves. primeiro por categoria, depois Sim. agora por onda. É, o moral da Porque história, tá? foi uma prova que tiveram vários problemas na natação aí. É. Moral da história é o seguinte: se isso fosse uma situação de sobrevivência, sei lá, afundou meu navio, eu tenho que fazer, beleza. Uhum, É sim. justificável. Aham. É justificável. Uhum. Tudo numa prova não é justificável. Sim. Claro. Então, assim, ó, isso saiu da linha da superação e virou uma burrice. Sim. Uhum. aham. Então, isso é uma loucura. Eu aprendi muito com isso hoje. Aham, Ainda mais sim. sendo pai agora. É outro Sim, jogo, né? sim, Mas, sim. meu Deus, Aham. eu ia ter pedido ajuda. Socorro, acabou, Aham. acabou, gente. Acabou, deu. Claro. paciência, Não tem era todo o ano. primeiro Não, ainda, falaram né, de Doc? tudo. O Mesmo meu se primeiro fosse- Iron, É. depois que eu virei mãe, foi em 2014. É isso aí. A minha, eu larguei, tu falou, eu largo, a minha melhor parte é sempre a natação. Então, eu gosto de largar mais lá na frente. Nesse 2014,
Eu fiquei lá atrás e falei, vai, pode ir todo isso mundo, vai. Não, Tô tu nem aí, muda, não tu quero muda o levar ponto de café. vista, né? Tanto que eu fiquei 1 ano sem cair no mar. Uhum. Eu fiquei com medo, fiquei com Claro. trauma. Sim, Trauma. Aí lógico, voltei para as corridas de lógico. trilha naquele ano, depois voltei Aham, a nadar. sim. E engraçado, curioso, que no ano seguinte foi um challenge daqueles que deu um tufão na véspera Aham. e tinha uma Sim. marola Aham, que aham. os 1800, os 1900 viraram, acho que 600 metros só, porque dava para pegar tubo lá em Jurerê. E aí tu Meu falou, Aí meu foi ali, Deus. prova de fogo, e saiu, né? Aham, Mas sim. assim, gente, eu não mergulho, não Aham. mergulho. É uma história que ela é para aprendizado, Claro. mas na hora eu eu saí daquela prova e falei, caralho, sou foda, É. Uhum. entendeu? Aham. Uhum. Mas, Sim, mas sim. olhando para trás, assim, é de uma imprudência, gente. Aham. Então, assim, eu acho que É. esse, A gente eu já tem que fiz prestar muita atenção bobagem, nisso. mas essa é uma bobagem. É que de repente também tu não sabia, quando tu estava ali na prova, o tão grave tu estavas, será? Não. Né? Pior que a gente sabe. Eu acho que a Luciana. gente sabe, mas no não quer fundo a gente abandonar a sabe. prova. No fundo a gente sabe. Pensa que dá para aguentar. Quantas vezes você já viu conversando contigo mesmo? Acho que É? dá. Acho que dá, Dá, acho que dá, acho que daqui dá. a pouquinho. Aí eu fiquei Acho que vai negociando dar. comigo mesmo. Não, mas eu tô bem. Não, mas eu tô. Mas isso mataria um cara. Não, mas eu tô bem. Mas A é gente tudo sabe como que tá no médico, que a gente se falou passou. Como até médico, agora. né? É, ficava naquele questão diálogo. De querer se superar, mas ao mesmo tempo meio que E no entender, final né? das contas, assim, ó, eu não me superei, foi em nada. Porque É, meu tempo mas foi a o gente pior ali ano da no minha momento- vida em é. tempo. Foi interessante? Foi. Aham. Foi interessante para eu entender o meu limite, aquela coisa toda. É o fato de não querer É desistir, todo, né? é todo o contexto que tu passou até ali. Às vezes não Exato. foi na natação. Exato. ali, né? Eu tinha ali, Tudo eu que tava. aconteceu até ali, Exatamente, né? foi todo o contexto. Aham. É isso. A Thaís tem uma perguntinha pra A ti gente agora. tem um quadro, uma brincadeira, que a gente começou no 70.3, que é perder para uma mulher. Então são 3 perguntas. Claro. E a primeira pergunta é, numa prova não, Você tem que escolher uma das duas É. opções, tá? o que você prefere? Nadar pro resto da vida de sunga asa delta ou perder para uma mulher? Perder pra uma mulher, com certeza. Mas com certeza. A segunda. Quem responde rápido. Com nem- certeza. a gente- De casada, mas Aham. nem a. A Olha. segunda pergunta é: perder toda a suplementação logo na saída da T1 ou perder para uma mulher? O que é pior? O que você escolhe? O que você prefere? É. Ah, Você prefere perder toda a Você suplementação na escolhe saída um da ou T1 outro. ou perder para uma mulher? Não, perder pra uma mulher. Perder a suplementação, eu morro. A biomioese. É. Biomioese. Tá tudo fresco, né? Não, tá louco? E a terceira pergunta é: ser queimado por uma água-viva na caravela, ali na natação, ou perder para uma mulher? Bom, eu já fui queimado por uma água-viva e já engoli uma, tá? Eu descobri que sobrevive. Cara, aí depende da mulher, tá? Porque se for uma, sei lá, uma rela, assim, que se acha pra cacete, pô, vou perder pra ela. Ah, não, eu tô com água-viva. Pra ela, não. Pra ela, não. Sabe que tu não vai morrer com uma água viva. Não, eu como uma água-viva, viva. Ele já sobreviveu à água A viva. realidade é que a gente sempre tem umas pecinhas marcadas. Cara, Né? Pra esse aqui eu não vou perder. Eu É uma vou- condição. Eu vou te falar uma coisa. Eu não aham. ligo de perder pra mulher nenhuma. Eu acho fantástico quando uma mulher me supera em todos os quesitos e venero Legal. sempre. Eu não admito perder pra alguns pangaré. Entendeu? Tem uns panga aí que, pelo amor de Deus, não. Eu perco o pulmão, eu não vou perder pra esse cara, não. Ah, não. Legal. Não, mas Não, eu legal, acho legal, eu legal. acho assim, legal. ó. Né, perder pra uma mulher é uma honra. Significa que ela foi B10 demais, entendeu? Legal, É uma honra. legal, legal. Eu- Passou no nosso teste, né? Passou. né? Passou. Passou. E a gente não tinha Aprovada. combinado. Não foi combinado, ele não sabia dessa pergunta. Pior que eu não sabia mesmo. Doc, a gente quer te agradecer demais, 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 Eu que demais. agradeço. Foi muito legal esse papo. A gente vai ter que marcar outro, né? Porque muita conversa. é muita coisa pra gente falar. E muito agradecida pela tua presença, por ter aceito, conversar com a gente. Legal Doc. demais. Tá? Onde que as pessoas podem te encontrar? Primeiro, evitem se lesionar, né? Já que vocês vão mesmo assim, né? Já que vocês vão se lesionar. Bom, eu atendo, assim, eu trabalho em vários lugares, né? Eu dou aula no Aham. hospital, trabalho na Unisul, então eu faço pouco consultório até, tá? Eu não faço muito consultório, não.
eu faço muita cirurgia, então o nosso horário é bem distribuído. Mas eu atendo muito na clínica Winner, no Centro Winner e na Incote. Na Incote eu atendo convênio, no Winner é só particular, que é o meu consultório mesmo, né? Mas também me acha na rede social, me dando né? É difícil tu dar Qual que é o teu perfil? É Doc Daniel Carvalho. Tá, Doc Mas Daniel assim, Carvalho. eu posso dar uma dica, mas vai ser muito difícil te dar uma solução do teu problema sem te examinar. Às vezes parece assim, eu mandei o meu laudo da ressonância pra ele e não me disse nada. Não dá, entendeu? Imagina. Eu sempre comparo assim, ó. Se o indivíduo correr 10 km para 1 hora, é bom ou ruim? Depende. Depende. É um queniano tentando vaga pra Olimpíadas, tá uma merda. Exatamente. É uma senhora, é a Sister Madonna, uma senhorinha de 80 anos lá de Kona, meu Deus, tá fantástico. Então, o laudo do teu exame é só o resultado da prova. Não quer dizer absolutamente nada. Não, mas a galera vai te seguir pra ver essas histórias aí fantásticas. Atualmente eles só vão ver a Lolo. Mas a gente achou que ela vinha hoje, né? Mas Tá legal. Valeu, gente. Obrigada aí quem assistiu. Obrigada. A gente agradece mais uma vez aos nossos patrocinadores, a 21K Noronha, que é a corrida mais bonita do mundo, a Evolution, que está sempre presente aí em tudo que a gente faz, né? A Life Cycle, que está dando aí uma abertura para a gente fazer os nossos cursinhos de troca de pneu, meninas, criançada, galera que não sabe, é super importante. O Doc acabou de falar, isso faz parte de muita coisa que ele falou, né? E a Veritá, comida saudável, de verdade. Gente, brigadão, valeu, vocês vão curtir. Sigam a gente no podcast, TPM _ o podcast. E no YouTube. No YouTube, TPM o podcast. E no Spotify, TPM o podcast também. Isso. Sigam e curtam, se inscrevam, por favor. É isso aí. E compartilhe. E compartilhem. Compartilhem, E bom. ativa o sininho, clica no sininho. Eu sempre quis falar isso. Boa. Tá bom. Ativa o Valeu, sininho. galera. Valeu, pessoal.